Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no Jesus é Top Podcast. Hoje exploraremos mais um capítulo do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo 29. Deixe nos comentários o que você está achando do nosso estudo e a cidade na qual você está nos ouvindo. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Eu estou muito animado por nosso papo de hoje. Eu também estou super animada, porque a nossa missão hoje é dar aquele mergulho profundo mesmo nos detalhes de um texto que é, francamente, uma das narrativas mais cruas e reais da antiguidade. Muito real. Até assustador às vezes. Totalmente. A gente vai desvendar as camadas de uma história que tem, de tudo um pouco. Tem romance à primeira vista, tem manipulação familiar de alto nível, sabe? Aquela tensão clássica de família. Isso. E o peso esmagador daquela lei da semeadura, de colher exatamente o que a gente planta. E o principal, né? A maneira silenciosa como os propósitos de Deus continuam se movendo nos bastidores de todo esse caos humano. Perfeito. Quando eu estava lendo e organizando todo o material da nossa pesquisa para hoje, a sensação que ficou é que a gente está analisando um roteiro daquelas séries dramáticas cheias de reviravoltas. Daquelas que te prendem no sofá. Exato. Onde nenhum personagem é perfeitinho e as tensões estão sempre assim, no limite absoluto. E olha, o que torna toda essa narrativa de Gênesis 29 tão magnética é justamente essa recusa em higienizar a história. Sim, a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. De jeito nenhum. A beleza desse texto milenar está na absoluta crueza dele. Ele mostra pra gente que o propósito maior de Deus quase nunca se cumpre naqueles cenários assépticos, sabe? Cenários ideais, com pessoas de moral inabalável. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A trama toda se desenrola no meio de uma família profundamente disfuncional. É através de pessoas cheias de falhas de caráter, egoísmo, ambição. É o tipo de texto que obriga a gente a largar aquela ideia minha infantil, né? De que as coisas precisam estar perfeitamente alinhadas para darem certo. Exatamente. A genialidade teológica que é ver a ordem divina nascendo de dentro de um ambiente totalmente imperfeito. Com certeza. E para a gente entender bem a magnitude do que está acontecendo nesse capítulo, a gente precisa pular aquela recapitulação super básica de escola dominical e focar no estado mental do nosso protagonista, o Jacó. O psicológico dele estava em frangalhos. Total, ele chega na Mesopotâmia, mas assim, ele não chega como um turista passeando. Ele é um fugitivo. Fugindo do próprio irmão. Sim, o Esaú. O Jacó tá exausto, tá paranoico, olhando por cima do ombro a cada passo. Ele tem certeza absoluta de que o Esaú pode aparecer a qualquer momento para se vingar daquele roubo da bênção paterna. É uma caminhada inteira marcada pelo terror. O cara dormiu com a cabeça numa pedra. Nossa, verdade. Mas o que é fascinante quando a gente começa a cruzar as informações das nossas fontes é perceber que esse exílio do Jacó não é um simples acidente de percurso. Essa é, sem dúvida, uma das percepções teológicas e psicológicas mais ricas dessa passagem toda. Porque, geograficamente falando, o Jacó está fugindo, certo? Certo, correndo para salvar a vida. Mas, providencialmente, ele está caminhando direto para o epicentro do propósito dele. Isso redefine, assim, completamente o nosso conceito de desvio de rota. Uau! Redefine mesmo. O que a gente frequentemente interpreta como um atraso monumental na nossa vida, sabe? Um momento de desespero ou até da total de controle. Às vezes, é na verdade a estrada pavimentada que a gente precisava percorrer. É o caminho obrigatório. Isso. O atraso geográfico e o colapso emocional do Jacó eram um itinerário exato e muito necessário para o amadurecimento dele. Porque pensa bem, sem essa fuga, ele continuaria sendo apenas aquele filho mimado e manipulador que ficava ali escondido nas tendas. Faz todo sentido. Ele precisava ser arrancado da zona de conforto. E é no meio dessa exaustão física e mental que ele finalmente chega a um poço. E a gente precisa parar um pouquinho nessa imagem do poço. O poço é fundamental no Antigo Oriente Médio. Sim, porque não é só um buraco no chão com água barrenta, né? É o centro nervoso de toda a comunidade da época. É o equivalente antigo a uma praça central
ou a bolsa de valores e, de certa forma, até o aplicativo de relacionamentos deles. Total aplicativo de relacionamentos. Todos os caminhos levavam ao poço. Mas tem um detalhe no texto que muda toda a dinâmica dessa cena. A pedra gigante que cobria a boca do poço. Ah, pedra! O texto é bem específico, ele faz questão de dizer que a pedra era tão grande, mas tão grande, que exigia um esforço comunitário para ser movida. Não dava para um cara só resolver o problema. Não dava. Os pastores tinham regras super rígidas. Ninguém bebia água até que todos os rebanhos estivessem ali juntos para rolar aquela pedra. O que ensina algo vital sobre estrutura social e sobrevivência no deserto, né? Essa pedra é um símbolo brilhante mostrando que a independência total é uma ilusão. Um tapa na cara do Jacó. Literalmente, nem tudo na vida dá para ser resolvido na base do heroísmo individual. Existem regras sociais, existe a necessidade de cooperação, existem processos comunitários que a gente precisa respeitar. E o Jacó, que passou a vida inteira tentando resolver tudo sozinho, e sempre daquele jeito meio furtivo, enganador, agora dá de cara com uma barreira física que grita pra ele que ele precisa dos outros. Ele não tem como dar um jeitinho na pedra. Não tem, mas aí a ordem normal das coisas ali no poço sofre um curto-circuito maravilhoso. Aquele momento de novela. Bem novela mesmo. O Jacó tá lá conversando com os pastores, fazendo aquele networking básico para saber se alguém conhece o tio Labão. Aí eles confirmam, dizem que tá tudo bem, e como num passe de mágica, eles apontam e dizem algo tipo: olha ali, vem a filha dele, a Raquel, com as ovelhas. A sincronia dos eventos é absurda, é Deus agindo. Moral dessa cena pra gente hoje. A Raquel era pastora de ovelhas. Exatamente. Ela estava no comando de um rebanho trabalhando duro debaixo daquele sol implacável do Oriente Médio. Com as mãos calejadas, poeira no rosto, lidando com animais teimosos o dia inteiro. Definitivamente não é a imagem daquela donzela frágil de conto de fadas, né? Esperando o príncipe no cavalo branco. Nada disso. Ela era uma trabalhadora braçal. É uma quebra de estereótipo poderosíssima logo de cara. E o impacto, tanto visual quanto emocional, de ver a Raquel ali, acompanhada das ovelhas da família, que ele estava procurando tão desesperadamente, gera no Jacó uma reação visceral. Muito intensa. A narrativa descreve um momento de pura catarse. Ele simplesmente esquece o protocolo social dos pastores, ignora completamente a regra de esperar todo mundo chegar e, movido por uma mistura de adrenalina, instinto de proteção, não sei, ele vai lá e rola aquela pedra imensa sozinho. É o corpo humano respondendo a um pico de emoção extrema. Força bruta movida a alívio. Mas o que vem logo depois dessa demonstração de força é ainda mais revelador do estado interno dele. Porque depois da água pro rebanho, ele beija Raquel e desaba num choro altíssimo. Gente, esse choro é de arrepiar. Não é uma lágrima discreta, daquelas que escorrem no canto do olho em filme. O texto indica que é um pranto, é um choro alto, escandaloso, no meio do campo, na frente de um monte de desconhecidos. O Jacó desmorona ali mesmo. E por que eles desmoronam? Porque é o colapso de uma barragem emocional. Tenta somar o peso psicológico dos últimos dias ou semanas dele. É muita coisa. Ele vem carregando a culpa imensa de ter destroçado a própria família. Tem o terror absoluto de ser assassinado pelo irmão a qualquer momento. A vulnerabilidade de dormir ao relento. Sem saber o que é comer. Exato. Então, esse pranto todo não é apenas uma alegria romântica de quem viu uma moça bonita. É a exaustão pura saindo pelo corpo. É o alívio profundo de perceber que, apesar de todos os erros terríveis e de todas as manipulações dele, a providência divina não abandonou ele no deserto. Aquele choro alto é o som de um homem que finalmente consegue respirar aliviado depois de semanas prendendo a respiração. Uma baita descrição. Só que esse alívio, infelizmente, dura pouco, não é? Muito pouco. Porque toda essa euforia do poço e do encontro super romântico bate de frente com uma realidade bem dura assim que ele cruza a porta da casa do tio Labão. O que leva a gente para a segunda grande fase dessa nossa história, que é a parte da negociação salarial e o famoso feitiço virando contra o feiticeiro. O Labão entra em cena. O Labão, ele corre, abraça o Jacó, beija, recebe o sobrinho com uma super festa, passa um mês inteiro.
E então o tio chama ele para uma conversinha muito, muito pragmática. Aquela conversa de negócios. Bem direita. Ele diz algo na linha de que não é porque o Jacó é parente que vai trabalhar de graça e pergunta logo qual deve ser o seu salário. Essa frase do Labão é uma verdadeira aula de sagacidade. Tem uma sabedoria relacional implícita aí, que é um princípio básico. Parentesco não anula responsabilidade. Relacionamento não anula contrato, né? De jeito nenhum. O Labão é super hospitaleiro, claro, mas antes de qualquer coisa ele é um sobrevivente. Ele é um homem de negócios muito astuto. Ele passa um mês observando Jacó e percebe a força de trabalho absurda que aquele sobrinho tem. O cara moveu uma pedra gigante sozinho, o Labão não ia deixar ele embora. Óbvio que não. Ele decide que precisa formalizar essa parceria urgentemente. Acordos claros e limites bem definidos são essenciais na vida, especialmente em negócios de família. É sempre lá que as expectativas não ditas costumam gerar os piores ressentimentos possíveis. Perfeito. E é exatamente nesse momento de fechar o contrato de trabalho que o texto faz questão de apresentar oficialmente as duas irmãs pra gente, a Lia e a Raquel. Um contraste tanto. A descrição bíblica é super contida, como sempre, mas fala volumes. Diz que a Lia tinha olhos meigos, ou, dependendo da tradução, olhos sem brilho, enquanto a Raquel era bonita e atraente, tanto de forma quanto de rosto. O texto é bem direto. Sim. E olha, o texto bíblico não faz um juízo de valor sobre quem é melhor como ser humano, mas ele registra a realidade fria dos fatos e, inevitavelmente, registra onde os olhos do Jacó estavam fixados desde o poço. Exato. A Bíblia apenas apresenta a dicotomia física e de presença que existia entre essas duas irmãs. Mas a preferência do Jacó é imediata e absoluta. Ele é um homem movido por paixões muito intensas e muito visuais. Uma paixão tão intensa que a proposta que ele joga na mesa para o sogro é, assim, inacreditável. Ele disse em piscar: trabalharei 7 anos em troca de Raquel. 7 anos de trabalho braçal. Vamos colocar isso na nossa perspectiva de hoje. Tem gente hoje em dia que não espera 7 minutos por um motorista de aplicativo sem cancelar a corrida irritado, ou que desiste de assistir um vídeo se a introdução demora mais de 5 segundos. A nossa geração é imediatista demais. Imagina só propor trabalhar 7 anos sob o sol escaldante do Oriente Médio, cuidando de ovelhas teimosas, tudo isso como dote para um casamento que ainda ia demorar. É um absurdo para nossa mentalidade. É, muito. Mas a cereja do bolo desse trecho é aquela frase épica que resume essa espera toda. O texto diz que os 7 anos pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Olha, essa deve ser uma das descrições mais bonitas sobre a relatividade do tempo em toda a literatura mundial e o que isso revela sobre o comportamento humano. Revela que o amor e o afeto profundo têm a capacidade real de alterar radicalmente a nossa percepção da realidade ao nosso redor. A dor diminui. Diminui muito. Quando o seu propósito é claro e o desejo é muito genuíno, a resiliência humana se multiplica exponencialmente. O sacrifício envolvido na espera ganha um significado tão grande que anestesia a dor do processo. É lindo isso. O trabalho árduo diário, que poderia ser visto como uma pena de prisão, se transforma em dias que simplesmente voam, porque cada dia é um passo sólido em direção ao objetivo final. Só que a realidade, infelizmente, costuma ser bem dura com quem idealiza demais as coisas. E aí a gente chega no dia do casamento. O grande dia. O Labão prepara um banquete gigantesco, chama todo mundo da cidade, tem muita comida, muito vinho, muita festa rolando. Aí a noite cai, a escuridão toma conta do acampamento e o Labão pega a filha mais velha, a Lia, veste ela com os trajes nupciais, coloca aqueles véus pesados que eram um costume cultural da época e leva ela para a tenda do Jacó, no escuro. E o Jacó, cego pela noite? Cego pela noite, pela celebração, pelo vinho e principalmente cego pela própria expectativa emocional, ele não percebe absolutamente nada. A tensão de imaginar essa cena é palpável, chega a dar um aperto no peito. Dá muito. Aí o sol nasce. A luz da manhã entra pelas frestas da tenda e vem o choque frontal do Jacó com a realidade. Ele olha para a esposa e não é a Raquel, é a Lia. É o momento do despertar, e não apenas o despertar físico,
mas o despertar existencial do Jacó. Se a gente puxar o fio condutor da vida dele inteira até esse exato segundo na tenda, a ironia é dolorosamente poética. Chega a ser assustadora de tão precisa. A conta chegou. Chegou cobrando juros. Pensa na biografia do Jacó. Ele é o homem cujo nome significa aquele que agarra o calcanhar. O suplantador, o enganador. Ele é o filho que entrou de fininho, sorrateiramente, no quarto escuro do próprio pai, o Esaque. Um pai que estava literalmente cego pela velhice. E o Jacó entrou usando roupas de outra pessoa para aplicar um golpe baixo e roubar a bênção do irmão mais velho. É a mesma dinâmica. É a mesmíssima dinâmica. E agora, anos depois, esse mesmo homem acorda numa tenda iluminada, percebe o golpe e grita pro Labão que foi que você me fez. É o famoso ditado provou do próprio veneno, sem tirar em pôr. A lei da semeadura não falha nunca. A precisão desse retorno é cirúrgica. A cegueira que o Jacó explorou tão friamente no seu pai idoso foi exatamente a mesma escuridão e a mesma cegueira que o Labão explorou nele. Quem planta engano na escuridão, colhe engano na escuridão. Genial essa conexão. E quando Jacó vai confrontar o Labão, bufando de raiva, a resposta do tio é, nossa, o ápice do cinismo. O Labão vira para ele e diz com a maior naturalidade do mundo: ah, sobrinho, aqui não é costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Como se fosse um mero detalhe administrativo. É desculpa burocrática perfeita de quem sabe que tem o controle total da situação. É tipo dizer, sinto muito, são as regras da nossa cultura, não posso fazer nada a respeito. O Labão se esconde covardemente atrás do costume para justificar uma fraude descarada. É muita frieza. E a negociação que vem logo em seguida é brutal com Jacó. Brutal. O Labão fala, termina a semana de núpcias com esta aqui, com a Lia, e eu te dou a Raquel também, desde que, claro, você trabalhe para mim por mais 7 anos. O preço simplesmente dobrou em questão de minutos. Dobrou. O Jacó, que achou que tinha pago a dívida dele, estava livre para construir a vida feliz dele, de repente se vê preso por mais 7 anos, amarrado num contrato exploratório. E no epicentro de uma confusão familiar colossal, afinal, ele tá casado com 2 irmãs. O que introduz a gente a uma dinâmica familiar insuportavelmente tóxica a partir daí. E também as consequências profundas e dolorosas do favoritismo dentro de casa. O Jacó engole o orgulho, aceita o acordo abusivo, trabalha os outros 7 anos. Ele não ia desistir da Raquel. Não ia, mas a realidade relacional lá dentro daquelas tendas se torna um campo minado constante. A Bíblia não tenta suavizar as coisas pra gente. O texto é claro em dizer que Jacó amava Raquel muito mais do que a Lia. E não tem como esconder um sentimento desses no convívio do dia a dia. Nem tem como, e, nossa, é de cortar o coração tentar imaginar o estado psicológico da Lia nessa situação toda. Devastador. Imagina só, acordar todos os dias da sua vida e saber que você é a sobra. Saber que você é só o prêmio de consolação que o seu marido foi obrigado a engolir e aceitar. Saber que ele suspira pelos cantos pela sua própria irmã. Deve ser uma dor inimaginável. O favoritismo é uma semente terrível que só gera amargura e destruição por onde passa. Aquele ambiente ali respirava rivalidade, inveja e uma dor contínua de todos os lados. Mas olha que interessante. Exatamente nesse ponto de máxima rejeição humana que a gente observa uma virada de chave fantástica na narrativa. A intervenção divina. Sim. Enquanto todo mundo está lá super ocupado com as próprias tramas de ambição, de beleza, de ciúme cego, a atenção de Deus se volta especificamente para o elo mais fraco da corrente. O texto afirma que o Senhor viu que Lia era desprezada. A grandiosidade de Deus frequentemente se manifesta exatamente assim, na sua capacidade de enxergar os invisíveis, aqueles que o mundo ignora. Isso é lindo demais. Onde existe um profundo desprezo estrutural por parte dos homens, cria-se o espaço perfeito para a intervenção e para a honra divina. Deus entra onde o homem rejeita. E a forma maravilhosa como essa honra se desenrola na vida da Lia é um verdadeiro estudo de caso psicológico. A gente acompanha a evolução emocional dessa mulher registrada através dos nomes dos filhos que ela começa a ter. É fascinante dissecar isso passo a passo.
Vamos olhar para o primeiro filho dela, o Rúben. Rúben. O nome dele significa vejam, um filho. Ou então, o Senhor viu meu sofrimento. Dá para perceber que a Lia ainda está totalmente imersa na própria dor. Ela foca no fato de que, finalmente, alguém, no caso Deus, percebeu a miséria diária dela. É o primeiro degrau da cura dela. O reconhecimento da dor. Logo depois vem o segundo filho, que ela chama de Simeão. Esse nome carrega a raiz do verbo ouvir em hebraico. O Senhor ouviu que sou desprezada. Isso. Ela avança emocionalmente. Sai da ideia de ser apenas observada de longe para a certeza absoluta de que a angústia dela e a voz dela chegam ativamente aos ouvidos de Deus. Mas a codependência emocional que ela tem com Jacó ainda é fortíssima nessa fase. É muito forte. E isso fica cristalino no nascimento do terceiro filho, Levi. O significado do nome Levi é agora meu marido se apegará a mim. É um retrato muito cru, muito triste da fragilidade humana. Ela continua tentando. Continua. Mesmo já tendo experimentado o cuidado de Deus de forma clara 2 vezes seguidas, ela ainda está usando as crianças como ferramentas desesperadas para tentar conquistar o afeto de um homem que, francamente, simplesmente não ama da mesma forma que ama a irmã dela. Ela está presa numa ilusão. Ela realmente acredita que esse terceiro menino vai ser a chave, que vai consertar o casamento quebrado e forçar o Jacó a olhar para ela com os mesmos olhos apaixonados que ele usa para olhar para Raquel. É um ciclo de carência muito difícil de quebrar. Buscar validação constante, onde ela simplesmente não existe, é exaustivo para a alma. Suga a vida da pessoa. Mas então, a gente chega no grande clímax do desenvolvimento da Lia. Nasce o quarto filho, o Judá. E aqui acontece um verdadeiro terremoto na perspectiva de vida dela. Cai a ficha de vez. Cai a ficha. Quando Judá nasce, a justificativa que ela dá para o nome não tem mais nada a ver com Jacó. Não tem a ver com a dor de ser ignorada. Não tem a ver com a rivalidade com a Raquel. Ela respira fundo e simplesmente declara: desta vez, louvarei ao Senhor. É a libertação dela. Total e completa libertação. Ela finalmente para de olhar para o marido que a rejeita o tempo todo. Ela solta de vez aquele peso esmagador de tentar fabricar um amor impossível de acontecer. Ela tira o foco da terra e põe no céu. Exato. A mentalidade pesada de vitimização e de carência extrema é totalmente substituída por uma postura de adoração e de contentamento genuíno na relação dela com o divino. Ali encontra sua completude fora da tenda do Jacó. E o peso teológico dessa decisão que a Lia tomou é o que faz a cabeça da gente explodir. Quando a gente dá um passo para trás e olha para a grande tapeçaria dessa história bíblica. De onde vem a linhagem que literalmente muda o destino da humanidade inteira? Vem exatamente de Judá. O quarto filho... É da descendência do filho gerado no exato momento em que a esposa rejeitada decidiu parar de mendigar amor humano e começou a louvar a Deus. É dessa linhagem que surgiria o grande rei Davi e, milênios depois, o próprio Messias, Jesus Cristo. É arrebatador pensar nisso. Deus pegou o ventre da mulher invisível, daquela mulher que foi covardemente usada como moeda de troca pelo próprio pai num negócio, e que era apenas tolerada pelo marido, e Deus transformou ela no canal da maior promessa de todas as eras. Ele virou o jogo completamente. Isso subverte de forma absoluta toda a nossa lógica de poder, a nossa lógica de estética e de preferência humana. É uma demonstração cristalina de que os critérios de escolha de Deus passam muito, muito longe das nossas métricas superficiais de sucesso e favoritismo. Muito longe mesmo. E olha, quando a gente observa todos esses eventos bem amarrados, sabe? A fuga desesperada do Jacó, o encontro no poço, a negociação fria, o engano chocante lá na tenda escura e a história dos filhos da rejeição. Quando a gente junta tudo isso, a gente vê emergir princípios que dialogam de forma muito direta com a forma como conduzimos nossas vidas hoje. Princípios atemporais. Totalmente atemporais, que ajudam a gente a lidar com as nossas próprias crises atuais. Com certeza. Dissecando todas essas tensões familiares e pessoais do texto, fica muito evidente que a ideia de que nossas ações têm ecos inevitáveis não é só uma poesia bonita para colocar em quadro na parede. É física relacional pura. Ação e reação. Isso.
A tal da lei do retorno não é um conceito místico e distante. É uma realidade muito palpável e dolorosa às vezes. O Jacó colheu a mentira, lá com a Lia, na exata medida e proporção da mentira que ele plantou lá atrás com o pai dele. A precisão matemática do negócio impressiona. E impressiona. Ele quebrou profundamente a confiança da sua família de origem e, em troca, foi quebrado no meio pela quebra de confiança absurda do seu próprio sogro. Sem dúvida nenhuma. E atrelado a esse ponto, a gente vê que o caráter de uma pessoa só é verdadeiramente forjado e testado na bigorna dessas consequências. Na pressão. Na pressão máxima. O Jacó precisava desesperadamente do ambiente inóspito e difícil da casa do Labão. Por incrível que pareça, se ele tivesse apenas herdado a bênção do pai em paz e sem o exílio, muito provavelmente ele seria um líder arrogante e infantil. Um mimado com poder. A pior combinação. A pior. O processo difícil, os 20 anos de trabalho braçal pesado que se seguiram, as inúmeras injustiças que ele sofreu calado, foram as ferramentas que Deus usou para lixar as arestas cortantes do caráter daquele enganador, até transformá-lo num patriarca minimamente responsável. É uma perspectiva totalmente focada no longo prazo. E isso se conecta perfeitamente com um outro princípio, que é a capacidade incrível de suportar o processo doloroso. Algo que a gente vê de forma tão bela naqueles 7 anos do Jacó, que pareceram apenas dias por causa do amor. É o combustível da resiliência. Afetos profundos e propósitos muito claros são as coisas que dão pra gente a estamina necessária para aguentar as demoras da vida. Aquilo que muitas vezes parece um atraso sem fim, como a fuga do Jacó que virou décadas longe de casa e da mãe, na verdade é apenas o tempo necessário e estrito de preparação. A gente tem muito medo do atraso, né? Tem, mas nem todo atraso é uma porta batida na nossa cara com raiva. Às vezes, o atraso é apenas a poeira subindo durante a construção do palco. Excelente analogia. E eu acho que a lição mais encorajadora de todas, ao olhar para a figura sofrida da Lia, é perceber que ninguém é invisível o tempo todo. Ninguém foge do olhar de Deus. Exato. A nossa sociedade moderna é igualzinha à antiga. Ela tem uma obsessão doentia por aplaudir e por privilegiar as Raquéis e os Labões da vida. Sim, quem é bonito e quem é esperto. Justamente. As pessoas de aparência sempre impecável, cheias de carisma, ou as que têm um poder de negociação extremamente agressivo, a gente aplaude quem leva vantagem. O mundo gira em torno deles. Gira. Mas o texto mostra que há um cuidado particular, uma atenção verdadeiramente cirúrgica do divino, que está sempre voltada para aqueles que o sistema humano descarta ou joga para o escanteio. Isso dá um conforto gigantesco. Onde há desprezo e invisibilidade aos olhos humanos cheios de preconceito, geralmente é o terreno mais fértil e rico possível para se plantar a honra a longo prazo. É de explodir a mente mesmo. Porque essa história força a gente a parar e olhar para os nossos próprios dramas familiares, para aquelas injustiças que a gente sofre calado no trabalho, para os relacionamentos nossos que simplesmente não saíram como a gente planejou. Força a gente a olhar tudo isso de uma forma completamente nova. Traz esperança. E olha, para encerrar minha parte aqui, fica uma reflexão final que aprofunda mais ainda as engrenagens surpreendentes do que a gente discutiu hoje. Pensa no seguinte detalhe crucial dessa história. Lá vem. Qual foi a ferramenta literal, física, que permitiu que toda a fraude elaborada pelo Labão acontecesse com sucesso naquela noite do casamento? Foi o véu nupcial. Nossa! Sim, o véu. O sistema profundamente patriarcal do Antigo Oriente Médio exigia que as mulheres tivessem seus rostos totalmente cobertos na cerimônia. Elas não tinham rosto nem voz. Exato. Esse costume essencialmente apagava a identidade individual delas, afogando as mulheres sob pesadas camadas de tecido e de rígida submissão cultural. Não dava para distinguir quem era quem ali. Pois é. E a ironia suprema da história do Jacó é que uma tradição estrutural, uma regra desenhada propositalmente para esconder e subjugar o feminino, foi exatamente a arma letal e silenciosa usada para derrubar, para humilhar e para enganar o homem que se achava o grande mestre da manipulação. Caramba!
Ele foi pego na própria teia do sistema. Exatamente. O Jacó foi engolido e mastigado pelas próprias regras daquele jogo de poder masculino que ele mesmo, sem dúvida, endossava e aceitava como normal. Isso é muito forte. Isso levanta um questionamento fascinante e até perigoso para a gente hoje. Como as estruturas rígidas e os sistemas de vantagem desleal que a nossa própria sociedade constrói, muitas vezes acabam se virando sorrateiramente contra aqueles que pensavam estar sentados no controle de tudo. O feitiço não vira só contra o feiticeiro, mas contra quem construiu o sistema todo, né? Uma observação simplesmente brilhante e que encerra nossa jornada de hoje de forma perfeita. Convidamos todos para os próximos episódios e se perdeu algum, não se preocupe, está tudo organizado em nossa playlist.